Bate-papo, a sua entrevista no fim de noite. Bate-papo. Vamos lá, um bate-papo bem bacana. Quem vai conversar comigo aqui ao vivo no estúdio é a nossa vice-prefeita de Sorocaba, doutora Edith de Giorgi, ela que acumula, além do cargo de vice-prefeita, o cargo de secretária municipal de desenvolvimento social. Já esteve com a gente nesse ano de 2015, no ano de 2014 também, mais uma vez aqui na casa. Edith, seja muito bem-vinda, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Thiago, boa noite, Luizinho, boa noite, Diniz, boa noite, ouvintes. Boa noite. É um prazer ter você, mesmo essa hora da noite. Você é daquelas que vai bem à noite também ou gosta mais durante o dia de trabalhar, de conversar? Eu adoro a noite meu sono se vai completamente. Eu acho que o dia a gente vai começar a trabalhar perto das 11, meio-dia. E aí vai até as 10h30, 11 horas da noite, muito, né? Muito mais até. À noite, vivo com sono de dia, de noite tudo passa. Muito bom. Edith, vice-prefeita de Sorocaba, para quem não sabe a história, não acompanha, a Edith é médica, funcionária pública municipal de carreira, concursada, e aceitou o desafio de entrar na vida política pela primeira vez, assumindo um cargo eletivo. A vida de vice-prefeito, principalmente nos tempos de crise, não tem sido nada fácil, né, doutora? Não é nada fácil, né? Muita responsabilidade, a gente quer dar conta de tudo, a gente quer realmente atender todas as demandas, todo mundo lá na administração fica angustiado muitas vezes, né? Mas realmente, dentro de uma crise, a gente precisa cada vez mais estabelecer prioridade. É muito difícil administrar, né? Além da falta de dinheiro, você tem uma legislação que não ajuda em nada, né? Uma legislação que burocrática, sabe? Você vive tentando agilizar, sabe? Eu falo que eu vivo angustiada porque o meu tempo é diferente do tempo que a gente é obrigado a ter na administração. Com certeza. Luiz Marcelo Diniz participando do nosso Na Noite. Você que é um cara que vem da iniciativa privada, sim, trabalha em agência, onde tempo é dinheiro. Quando você acompanha uma licitação demorando 6 meses muitas vezes para acontecer, você acaba colocando isso na costa do gestor público. Sim. Mas se tiver no lado do gestor público, na pele dele, sabe que também não conseguiria fazer mais rápido, né? Esse é o nosso Brasil de duas faces, né? Pois é, eu mesmo, eu tive uma experiência de 5 anos numa agência de publicidade em São Paulo que tinham contas do governo do estado de São Paulo e prefeitura do estado de São Paulo. Prefeitura da cidade de São Paulo. A gente participou de várias concorrências, teve uma concorrência, a última que eu participei, ela levou 6 meses para ser um resultado. E era da dengue, que era muito importante. Ou seja, a hora que saiu a campanha não tinha mais dengue, né? É difícil esse time, né? É difícil esse time. Às vezes as pessoas falam, você fala assim, você tem que ter muita persistência, sabe? Tentar o tempo todo agilizar, sabe? Fazer com que as coisas não parem, fazer com que torcer, né? Por exemplo, uma licitação para que ninguém entre lá com uma ação, e nem sempre a ação tem razão de ser, mas muitas vezes, mesmo sem razão de ser, sim, até o tempo que ela fica lá para ser analisada, ela bloqueia processos importantes, às vezes, e a gente de má fé, né? E de má fé muitas vezes de má fé, porque a pessoa não foi contemplada, porque ela achava, né? Porque, e existe uma certa máfia, né, das empresas que as coisas são mais caras. Se não ganhar, eu vou melar, né? Se não ganhar, é difícil, sabe? Assim, eu acho que falta, posso ser meio ingênuo, idealista, mas eu acho que falta um pouco de espírito público, né? As pessoas parecem querer lucrar à custa do dinheiro público, porque eu acho que no Brasil a gente tem uma ideia de que o público é de ninguém, não que o público é de todos. É de todo mundo. Muito bem, eu gostei dessa definição. Edith, antes da gente seguir com o nosso papo, até porque eu convidei você para que viesse reforçar o pedido de que as pessoas façam parte da destinação do seu imposto de renda para o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Quando você viu o Michel Temer, nosso vice, mandando uma carta para Dilma
que era, no caso, que é a nossa presidente, dizendo: você não confia em mim. A situação entre o executivo e o vice ali, ela se distancia muitas vezes? A minha experiência não é essa, quer dizer, já teve eu até compartilhei essa carta, mas não no sentido de, como alguns até perguntaram, de dar algum recado, Panunzio, né? de dar algum recado, não, mas é porque eu acho que era uma coisa importante do ponto de vista do momento político, né? E às vezes você só põe o link lá, as pessoas têm preguiça de abrir o link, né? Quando você publica coisas, as pessoas leem, né? Eu acho que é assim, acho que é importante, eu sigo muito a política aí, né? A nacional, acho que nós estamos vivendo um momento complicado, mas de certa forma instigante também, né? Estão acontecendo muitas coisas. Sim. Então eu acho que a gente tem que estar meio ligado, as pessoas têm que começar a formar opinião. Então foi nesse sentido, assim, a minha relação, muitas vezes se pergunta isso, mas realmente a minha relação com o Panunzio é muito boa. Pessoalmente a gente se dá super bem. São pessoas diferentes, são com pessoas visões diferentes. Exatamente, eu acho assim, e eu acho que isso é importante, quer dizer, eu acho que também você se cercar por pessoas que são exatamente iguais a você não evolui, né? Você não dá. Eu acho que é complicado às vezes, né? Até o Fernando Henrique falou muito sobre isso numa entrevista dele na TV Cultura, né? Que ele punha até dois lá, acho que era o Serra e mais um outro cara, duas visões econômicas diferentes, porque para estar sendo eternamente questionado, porque senão se você se junta só com pessoas que pensam exatamente igual, aquilo não te instiga, aquilo não te questiona, aquilo não te faz melhorar, né? Exatamente. Então não quer dizer também que a gente discorde completamente, Tiago. A gente tem alguns pontos em que a gente, não é que a gente, eu acho que no geral, nos grandes objetivos, a gente pensa muito igual. Acho mas que não precisa mandar uma carta, né, Edith? Qualquer coisa vai no WhatsApp, não, né? Eu assim, eu respeito e gosto muito do Panunzio. Eu acho ele um político, me ensina muito, né? Quer dizer, tem um time aí de vida política enorme, né? Uma vivência super interessante, importante. É um cara que é muito combativo, né? O Panunzio, ele defende, a gente tem algumas coisas em comum, nós dois defendemos muito o que a gente acredita, né? Acho que isso é muito importante, ele é um cara extremamente honesto. E transparente, né? Transparente, então assim... A gente vê às vezes algumas críticas, ele fala, eu tô seguindo o rito que tem que seguir, não adianta você eu não posso, ele também gostaria, sabe? Ele também se angustia com às vezes com a demora, com a coisa, mas é o que eu falei, sabe, assim, se a gente não está contente com a lei, claro, a gente deve pressionar os nossos deputados, a gente deve pressionar para que se mude a lei, mas a lei é para ser seguida. Se eu não concordo muito com uma lei, eu acho que eu me vejo no direito de desrespeitá-la, nós vamos voltar, que é uma bagunça completa, né? Com certeza. Agora, parece brincadeira, mas pelo histórico do nosso país e da nossa era democrática, né, pós período militar, o vice tem uma importância muito grande, né? Porque a gente tem dois vices que assumem, cujo cargo caiu na mão, né? Que foi o Sarney e o Itamar. Por conta do Tancredo, e aí depois o Itamar no impeachment do Collor, né? Quer dizer, as pessoas quando escolhem um presidente, elas têm que saber exatamente quem é o vice. O Alckmin, por exemplo, assumiu como vice do Covas, né? Depois acabou tendo uma carreira. Não, eu desde a campanha eu falava isso, eu falei, acho que as pessoas esquecem, né, dessa... E existe sempre a possibilidade, né? Quer dizer, pode acontecer qualquer coisa. Eu sempre falei, do começo eu falei assim, eu torço muito para não acontecer nada, porque mas claro que se fosse necessário, não era uma coisa que eu acho que é fácil, não. Eu acho que o cargo de prefeito, ele é extremamente complicado e extremamente difícil. Ingrato às vezes. Ingrato, né? Eu acompanhei de perto vários prefeitos, né? O próprio Renato, o Vitor e agora o Panunzio. Olha, eu posso dizer que os três trabalhavam muito, sabe? Se desgastavam muito, independente de qualquer de divergências aí políticas, mas eu acho que uma coisa, pelo menos nos prefeitos que eu acompanhei, foi que eles tinham um comprometimento muito grande com a cidade. E com os resultados. Trabalha para chuchu, sabe? Então eu sempre torci para não terem, continuo torcendo para que eu não tenha mas às vezes que eu tive que assumir que foram pequenos períodos, ou se algum dia ter, a gente... Eu sabia dessa possibilidade, sempre soube. Como diz o ditado, segura na mão de Deus e se joga. A gente vai tocar um som e já volta. Edith de Jorge, a nossa vice-prefeita, ao vivaço aqui na Noite Ipanema. As life goes on.
starting to learn more and more about responsibility. Ipanema. Estamos de volta, 10 horas e 34 minutos na noite de Ipanema, num oferecimento do Pátio Cianê Shopping. O Pátio Cianê que tem um Natal tão mágico, Luizinho, ó, que você entra a pé e pode sair de carro 0 quilômetro e ganha ainda um cubo de trufas Cacau Show. Meu sonho é entrar lá a pé. Eu tô indo sempre lá fazer minhas compras, R$250, eu ganho lá um bombonzinho. Isso. Mas eu quero sair com esse carro aí também. Esse carro tem que ser do Luizinho, é a campanha Free Luizinho. Chega. Bom, vamos lá, retomando o nosso bate-papo aqui bem bacana com a doutora Edith de Jorge, ela que é a nossa vice-prefeita de Sorocaba, também acumula a pasta de Secretaria de Desenvolvimento Social como secretária municipal, e a gente convidou a doutora Edith para falar sobre esse apelo que toda a sociedade vem fazendo por conta da oportunidade das pessoas destinarem parte do seu imposto de renda 2015, aquele que você vai declarar ano que vem até abril, para o CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Sorocaba. Parte do seu imposto de renda que você teria que recolher de qualquer jeito, que você vai recolher de qualquer jeito, você poderia dar uma destinação diferente. Então, se você tá assim, não aguento mais pagar imposto pra gente que não faz nada, não tem... Chegou a oportunidade, né, doutora? Isso. Muita gente não sabe até hoje, né, que você pode destinar 6% do seu imposto de renda, do seu imposto devido. Aí a pessoa fala, não, mas eu pago pouquinho. O imposto devido não é o que você paga. O imposto devido é o que você pagaria caso não já tivessem retido tudo que retiveram na fonte. Então, normalmente é um valor bem razoável, né? É lá ou os 15 ou os 27,5% de tudo que você ganhou. Esse é o imposto devido. A gente paga porque, bem menos, porque já retiveram na fonte. Às vezes até fizeram uma retenção maior do que deveria e a gente tem restituição. Mas todo mundo que não é isento, quer dizer que a partir de certo limite você não é mais isento, todo mundo tem imposto devido. Então é 6% desse valor, qualquer um que quiser. A única dificuldade é que, obviamente, você tem que declarar pelo modelo completo, porque no modelo simplificado você já tem um desconto padrão e você não consegue descontar mais nada. Então essa é a dica, né? A pessoa que for contribuir com o CMDCA já precisa pedir pro seu contador fazer isso, que é mais fácil, né? Ou faz o contador ou a pessoa mesmo. Hoje em dia é muito fácil também declarar imposto. É muito fácil declarar imposto de renda. Eu porque tô é uma de questão, bolinha. tá? Imposto de renda hoje é você ir preenchendo, você cata lá seu olerite, sua declaração, os seus as suas declarações de banco, ou do que você tiver. Sim. E vai ali, é uma questão de olhar onde está escrito o que pede e você olha no seu... Então é fácil, é intuitivo. É fácil, eu acho que boa parte das pessoas fazem já hoje, uma parte faz ainda com o contador, mas tem gente que faz sozinho. Em casa meu pai faz 3, faz o dele, o meu e o do meu irmão. 50 ele faz o meu também, então? Se você levar eu faço o meu, do meu marido. Ô, Diniz, eu sempre fiz imposto de renda, então assim... E eu vou dar essa dica pra ele. E aí só assim... que tem que ser agora, até o dia 31, até né? o dia 30. Dia 30 de dezembro. Então ele pode olhar como é que eu faço, né? Eu faço isso há mais de 10 anos. Eu olho no imposto de renda deste ano, quer dizer, no que eu declarei esse ano relativo ao ano passado. Olho lá no campo, tem um campo escrito, imposto devido. Olho ali no campo, calculo 6% disso, por quê? Porque minha renda não muda tanto. Sabe? Entendi. Entende? Eu posso dar até um pouquinho a mais, porque nominalmente ela dá uma aumentadinha, mas é pouca coisa, porque eu me mantive na mesma. Então, é 6% daquele valor. Aí eu vou lá no site do CMDCA, que é www.cmdcassorocaba.org.br. Entra lá, vai ter lá destinação, sabe? Põe aqui, você entra lá no coisa da destinação, você já vai ter. Tem 24 projetos que foram aprovados já previamente por uma equipe toda. Para serem beneficiados. Para serem beneficiados. As pessoas, as entidades que querem ter esses recursos, elas apresentam projetos, esses projetos são avaliados, se forem bons projetos, eles vão ser selecionados. Tem 24 projetos selecionados. Tem lá um resuminho de cada projeto, se você quiser saber mais sobre os projetos. Muito legal, Diniz, muito legal. E aí tem o fundo também. Se você não escolheu, não sabe qual projeto escolher, você pode destinar genericamente ao fundo. Você passa a responsabilidade para o próprio conselho, para os membros do conselho, que vão
que daí vai verificar aonde está faltando, em qual projeto faltou tudo. Ou se você gosta, você conhece alguma entidade, ou você tem uma simpatia por alguma área, assim, ou trabalhar com criança com deficiência, ou trabalhar com criança abrigada. Com idosos. Não, idosos não, só criança e adolescente. Quase, Tiagão, quase. E aí você pode, aí você preenche um boleto lá, como qualquer boleto lá, pede seus dados, né? O seu CPF principalmente, porque esse é fundamental na questão do imposto de renda. Aí você, se você quiser, você imprime, vai no banco, se não quiser, você paga até dentro, pela internet mesmo. Sim. Se você já é uma pessoa que paga as contas por essa metodologia, e você vai mandar você vai mandar essa informação, né? Ou você digitaliza, ou você já tem ali o comprovante que você pagou para o próprio conselho. Você pode ir no conselho, você pode mandar pelo site mesmo. Tem lá um Fale Conosco, alguma coisa, um e-mail de contato. Você manda. Por que tem que mandar? Porque o conselho vai precisar informar a Receita disso. A Receita vai cruzar dados, né? Pra você poder, inclusive, restituir. Porque daí, na hora que você for declarar, quando você acaba no seu imposto de renda, existe um campo que você que diz, né? Doações para conselho, para conselho de crianças, para CMDCAs. Você põe lá seu valor. O seu valor. Se você tá até os 6%, ele é descontado integralmente. Quer dizer, se você tinha que pagar 2.000, o 6% deu 1.000, a partir daí você só vai ter que pagar 1.000. Se você tinha a receber 2.000, você pagou 1.000, você vai ter a receber 3.000, né? Quer dizer, então a única doação mesmo que você faz seria se passar, ou então se você considerar que se você aplicasse aquele dinheiro de dezembro até abril, que é um rendimento normalmente mas quem mínimo, quer ajudar não né? Faz isso, então assim, na verdade é uma possibilidade que você tem de que o seu imposto, você saiba o que vai acontecer com o seu imposto. Se você quiser, você acompanha, você vai lá e conhece o projeto e vê o que está acontecendo. Então você tem vale muito a pena. E ajuda as crianças e adolescentes da cidade, então, né? Então, reforçando, até o dia 30 de dezembro, acessa aí, cmdcasorocaba.org.br. Lá eles estão explicando mais ou menos um passo a passo. Você gera esse boleto com um valor calculado de aproximadamente 6% do imposto de renda, ou que foi recolhido na sua fonte, ou que você vai ter que pagar depois. E aí, meu amigo, pode ter certeza que esse dinheiro está sendo muito bem usado. Edith, agradecendo a sua presença e a sua participação aqui, eu queria que você fizesse uma reflexão que você já fez fora do ar com a gente a respeito das redes sociais. Porque hoje, se alguém quiser, quero falar agora com a vice-prefeita, quero falar agora com o prefeito, ou quero falar agora com o Mark Zuckerberg ou com o Barack Obama, todos eles têm uma coisa em comum, que é a rede social. Sim. Procura lá, no caso da Edith, é Edith com TH, de George e tal, ele vai encontrar essa liberdade, muitas vezes, e a proteção de ser atrás do computador, faz as pessoas perderem um pouquinho a noção, né? Fazem perder um pouquinho do respeito. Como é que você encara hoje a rede social? Pessoalmente, eu não tenho muito esse problema. Bem da verdade, a enorme maioria das pessoas respeita, sabe? Tem um diálogo bacana. E eu tenho uma página pessoal, né? Na verdade, eu não tenho uma página como política, eu só tenho a minha página pessoal, onde eu faço reflexão, ao mesmo tempo faço teste, faço todas as brincadeiras que todo mundo faz. Candy Crush. Faço brinco de qualquer coisa, sabe? Quem é seu melhor amigo, quem é não sei o que quer dizer seu nome, todas aquelas coisas. Mas eu acho que muitas vezes as pessoas perdem sim, sabe? Eu acho que a gente está numa época de muita intolerância. Nunca se falou tanto em intolerância, mas nunca acho que a gente foi tão intolerante. Nunca se falou tanto em inclusão e a gente nunca foi tão exclusivo, né? No sentido de estar impondo aí, expulsando pessoas, né? Eu acho que as pessoas perderam um pouco a capacidade do diálogo, né? Na verdade, as pessoas são contra você. Se você tem uma opinião contrária, na verdade, as pessoas não dialogam com a sua opinião. Elas parecem que elas viraram seu muito inimigo, né? É verdade. Há essa transformação. E eu acho que isso empobrece muito, né? Acho que a gente dialogar, a gente ter opiniões divergentes é muito rico, né? O mundo evoluiu pela divergência, mas pelo respeito.
né? E as pessoas perderam o respeito, as pessoas expõem, né? Eu estava comentando com você, eu fiquei horrorizada com essa exposição, por exemplo, dessa moça, dessa Fabiola. Eu acho que ela foi a maior vítima. A gente nem falou dela aqui, né, Luciano? Eu acho que ela foi a maior vítima, sabe? Assim, ninguém tem direito de expor uma pessoa assim por uma questão pessoal e começar a julgar. Daí as pessoas, você está defendendo ela? Eu falei, nem defendendo e nem atacando. Não conheço ela, não conheço nada da relação dela com o marido, nem com a amante. Mas o que é sei engraçado é como ela ficou com a fama de ser a rapariga e o gordinho da Saveiro virou até música. Pois é, então, velha, assim, é aquele pensamento de 2.000 anos atrás, pois né? Mas vamos tacar pedra. Mas nós estamos no pensamento de 2.000 anos atrás, está valendo, Tiago. O pior é isso, sabe? O pior é assim, isso. O preconceito, né? A discriminação contra a mulher tá difícil, né? Eu acho que a gente está regredindo em algumas coisas. Ou talvez as pessoas sempre pensaram assim, mas ficavam mais inibidas, né? O preconceito talvez, como um todo, né? O preconceito. Mas as pessoas estão se sentindo à vontade, parece que elas acham outras pessoas tão preconceituosas quanto na rede, isso as desinibe. E aí vira aquela guerra. Começando. Então muito eu acho bom. que é muito preocupante, sabe? Gostei da reflexão, doutora. Quem quiser saber mais sobre o trabalho é só acessar www.sorocaba.sp.gov.br. A nossa vice-prefeita, a doutora Edith de Jorge. Doutora Edith, leve nosso abraço não só para sua família, para Helena, para todo mundo, mas também para o prefeito Panunzio, para todo o corpo de secretários. A família na Noite de Ipanema manda um abraço, boas festas e um 2016 um pouquinho melhor que 2015, porque esse ano foi difícil, né? Esse ano foi difícil. A gente espera que 2016 seja melhor, embora as previsões não estejam tão otimistas, né? Mas eu acho que se eu acho que as crises têm um efeito também positivo, sabe? Eu acho que a gente cresce, a gente acha novas formas, né? Quer dizer, a gente, de algum jeito, quando as coisas estão bem, a gente se acomoda um pouco, né? As crises nos tiram da zona de conforto. Da cadeira. É como diz o Amir Klink, mar calmo não faz bom marinheiro. Não faz. Eu acho que na hora que vem a crise, a gente começa e a gente descobre às vezes novas formas, a gente cresce mais. Então ela também me estimula. Muito bom. Conversamos com a doutora Edith de Jorge. Esse é o Na Noite Ipanema, oferecimento de Sorocaba Harley Davidson, sua bike nova em até 48 vezes. Os caras estão na Avenida Dom Aguirre 2121, Posto Bremen em Guatemi, troca de óleo em 3 vezes no cartão de crédito e claro, Cervejaria Burgman. Tem serviço Burgman Fest 3218-1818, mas se beber, não dirija.